Então, pessoal, nós vamos fazer agora a gravação da correção da quinta questão da prova da OBA de 2023. A imagem a seguir traz o balanço médio de energia dos dois gigantes gasosos do sistema solar entre a luz solar incidente, o fluxo solar, uma pequena parte da qual é refletida e o restante é absorvida e subsequentemente reemitida no comprimento de onda do infravermelho térmico. Além disso, ambos os planetas possuem fontes internas de energia que contribuem para aumentar suas emissões em infravermelho. Os valores apresentados estão em watts por metro quadrado, extraídos de várias fontes. Baseados nas informações apresentadas, primeiro, coloque F ou V na frente de cada afirmação e depois escolha a linha que contém a sequência correta de F e V. Bom, então aqui estão as alternativas da questão e logo depois vem aquela que contém as sequências de V e F. Vamos ver cada uma das afirmativas. Primeira afirmativa: da luz que recebem, Júpiter absorve percentualmente um pouco menos do que Saturno. Segunda afirmativa: a luz solar recebida por Saturno é percentualmente mais intensa do que a de Júpiter por conta de seus anéis. Ambos os planetas emitem mais energia do que recebem do Sol. Da luz solar que recebem, Saturno reflete percentualmente um pouco mais do que Júpiter. Júpiter possui uma fonte interna de calor mais intensa do que a de Saturno. Então nós vamos fazer a análise dessas afirmativas e ver quais delas são falsas e quais são verdadeiras. Então, a primeira: da luz solar que recebem, Júpiter absorve percentualmente um pouco menos do que Saturno. Vamos ver? De acordo com a questão, Júpiter recebe 12,6 watts por metro quadrado de energia proveniente do Sol. O fluxo solar de Saturno está em torno aí de 3,7 watts por metro quadrado. Isso é o que eles recebem. Então veja só, aqui nós estamos falando da luz solar recebida. Veja que Júpiter absorve percentualmente um pouco menos do que Saturno. Vamos ver? Dos 12,6 que Júpiter recebe, 8,3 ele absorve, emitindo novamente 14,1. Note que dos 3,7 watts por metro quadrado que Saturno recebe, ele absorve 2,4 watts por metro quadrado, emitindo depois, na forma de infravermelho, 4,6. Então veja, nós vamos ter que determinar qual que é o percentual absorvido por Saturno e por Júpiter para verificar se essa afirmativa é verdadeira ou não. Ou seja, nós vamos ter que fazer conta. De acordo com a OBA, as orientações da OBA, vejam só, não pode ser usado nenhum tipo de calculadora, portanto as contas deverão ser feitas à mão. Para a gente achar o percentual do que é absorvido pelo planeta, nós fazemos a seguinte relação, ou seja, nós dividimos aquilo que é absorvido por aquilo que está sendo recebido. Ou seja, nós vamos fazer aqui a divisão de 8,3 por 12,6. O resultado a gente expressa em termos de porcentagem. Para a gente não perder tempo realizando apenas cálculos, eu já fiz esses cálculos à mão e eles estão aqui, ó. Então, por exemplo, no caso de Júpiter, vejam só, Júpiter recebe do Sol 12,6 watts por metro quadrado e ele absorve 8,3 watts por metro quadrado, ou seja, nós vamos dividir 8,3 por 12,6. O resultado dessa divisão, 8,3 por 12,6, dá algo próximo aí a 0,65. Duas casas decimais são suficientes. Então, 0,65 corresponde então a 65%.
Logo, Júpiter absorve 65% da radiação solar. Quando a gente olha para Saturno, ele recebe 3,7, absorve 2,4. Se a gente fizer a relação, isso é, dividir 2,4 por 3,7, nós vamos encontrar aqui, ó, nessa divisão 0,64, ou seja, 64%. Note que a diferença é mínima. Então as contas precisam ser feitas com muita atenção e os resultados devem ser precisos. De fato, como nós podemos observar, Júpiter absorve um pouco mais do que Saturno. Ok? Agora aqui diz o seguinte, ó, da luz solar que recebe, Júpiter absorve percentualmente um pouco menos do que Saturno. Uai, não, aqui pelas contas nós estamos vendo que ele absorve um pouco mais. E aqui no enunciado diz que ele absorve um pouco menos. Portanto, que a afirmação primeira é falsa. A segunda afirmação. A luz solar recebida por Saturno é percentualmente mais intensa do que a luz solar de Júpiter, por conta de seus anéis. Vamos ver aqui então. Como a gente pode perceber, essa segunda afirmativa tem alguma coisa incoerente. Porque o termo percentual que está aqui, né, é necessário que a gente tenha uma relação entre aquilo que recebe e outra informação. Não existe como a gente determinar percentualmente, né, se a radiação recebida por Saturno é mais intensa. Quer dizer, percentualmente não. Mas a gente pode fazer, neste caso aqui, é uma análise direta dos dados que nós temos. Então, se a gente der uma observada na própria questão, a gente percebe o seguinte. O que Júpiter recebe é 12,6 watts por metro quadrado. O que Saturno recebe é 3,7 por metro quadrado. Note que o que Saturno recebe não fala se é só o planeta ou se é o planeta mais os anéis. Então, faltam informações mais precisas nessa questão. Mas, para a gente fazer uma análise rápida, nós vamos considerar o que foi dado. De cara, a intensidade da luz solar recebida por Júpiter é muito maior do que aquela recebida por Saturno. E aqui está dizendo que a luz recebida por Saturno é mais intensa do que a de Júpiter. Não é. Ela é menos intensa do que a de Júpiter. Consequentemente, a gente já pode marcar sem medo nenhum que a segunda afirmativa aqui da questão, ela também está incorreta, ou seja, ela é uma afirmativa falsa. Ok? Então, aqui, ó, mais um F. Analisando as demais afirmativas, a terceira diz que ambos os planetas emitem mais energia do que recebem do Sol. Vamos comparar? Note que Júpiter recebe do Sol uma quantidade de 12,6 watts por metro quadrado, mas ele emite 14,1. Então, para Júpiter, a afirmativa é verdadeira. Quando nós olhamos para Saturno, Saturno recebe do Sol 3,7 watts por metro quadrado e emite 4,6 watts por metro quadrado, ou seja, Saturno também emite mais do que recebe. Logo, os dois planetas emitem mais energia do que recebem do Sol. Assim sendo, a terceira afirmativa é uma afirmativa verdadeira. Então a gente pode aqui, ó, sem medo nenhum, colocar um V para essa terceira questão. Agora, da luz solar que recebem, Saturno reflete percentualmente um pouco mais do que Júpiter. Bom, é percentual, então não é só olhar e comparar. Se você só olhar e comparar, você é induzido ao erro. Repare, Júpiter reflete para o espaço exatamente 4,3 watts por metro quadrado. Isso aqui, ó, é o refletido por Júpiter. Por sua vez, Saturno reflete 1,3 watts por metro quadrado. Se você fizer uma comparação simples,
automaticamente você marcaria essa alternativa aqui como sendo, né, falsa. Mas ele colocou aqui, ó, o percentual. Então nós vamos ter que calcular esse percentual da energia emitida pelos dois planetas, refletida pelos dois planetas. E como é que nós vamos calcular esse percentual? Do mesmo jeito que nós calculamos para a primeira afirmativa. Nós vamos pegar o que é refletido e fazer uma relação com aquilo que é recebido. Ou seja, nós vamos fazer uma relação 4,3 com 12,6. Uma relação é uma divisão. E aí expressar o resultado em porcentagem. Para a gente não perder tempo, mais uma vez, as contas já foram feitas. Eu coloquei aqui, ó, 4,3 dividido por 12,6. O resultado é 0,34. Ou seja, Júpiter reflete 34% da luz que ele recebe do Sol. Então esses 4,3 aqui, ó, comparado com o que ele recebe, corresponde a 34%. Fazendo o mesmo cálculo para Saturno, nós vamos fazer uma relação 1,3, 3,7. Tá certo? 1,3 por 3,7, fazendo essa conta, nós achamos aqui 0,35, ou seja, Saturno reflete 35% daquilo que ele recebe do Sol. Olha, pessoal, embora numericamente falando, a quantidade refletida por Júpiter seja maior do que a quantidade refletida por Saturno, percentualmente falando, o que Saturno reflete é maior que o de Júpiter. Ou seja, o que Saturno reflete comparado com o que ele recebe é mais do que Júpiter. A quarta afirmativa da luz que recebe, Saturno reflete percentualmente um pouco mais do que Júpiter. Essa afirmativa ela é verdadeira. Então nós vamos colocar aqui um V, tá? Para a quinta afirmativa. E a última diz o seguinte: Júpiter possui uma fonte interna de calor mais intensa do que Saturno. Então vamos fazer aqui uma observação na figura. De acordo com a figura da questão, a fonte interna de calor de Júpiter gera 5,8 watts por metro quadrado. A de Saturno, 2,2 watts por metro quadrado. Ou seja, a gente pode observar claramente que a fonte interna de calor de Júpiter é mais intensa do que a de Saturno. Então, a quinta afirmativa é verdadeira. Assim sendo, nós temos um VOF que tem a seguinte sequência: FF, VVV. Se a gente for cá embaixo na questão, a única que tem o FF, VVV não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C, é a letra D. Então, a resposta para essa questão é, então, a letra D. Ok? Bom, está resolvida a questão de número 5 da OBA. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal.